Bom dia, meu povo! E aí, tá curioso para saber se vale a pena ter uma moto grande para usar na cidade? Então acompanha aí. Moto grande na cidade, galera. Qual que é, vamos dizer assim, a realidade de quem usa uma moto maior para se locomover dentro da cidade? Bom, antes de eu começar a falar da moto grande e esse tipo de coisa, é evidente que as motos maiores não foram exatamente projetadas, não são as melhores para o uso urbano. Então, quando eu fizer algumas considerações falando que a moto é boa nisso, boa naquilo, é ruim nisso, ruim naquilo, lembrem-se disso. Nenhuma moto vai superar aí as famosas CG, Bis, Pop, esse tipo de moto menor para o uso urbano, tá? Porém, entrando no assunto das motos grandes na cidade, existem algumas vantagens e existem algumas desvantagens. A primeira vantagem, na minha opinião, é a segurança. As motos maiores normalmente já vêm equipadas de série aí com sistema de freio ABS, né, disco duplo, sistema, por exemplo, da Nissin ou da Brembo, que são boas marcas de freio, que se você estiver andando dentro da velocidade que é permitida na cidade, aí até 60, 70, 80 km por hora, dependendo do trecho, ou às vezes menos. Aqui em Curitiba tem ruas que a velocidade máxima permitida é de 30 km por hora. Então é evidente que um sistema de freio desse vai te dar uma segurança absurda numa velocidade dessa. No caso das Big Trails, né, a altura da moto, a tua visibilidade para o trânsito é muito maior. Você consegue ver além do que os outros motoqueiros estão conseguindo ver. E os carros também te veem melhor. A gente sabe que moto é um problema sério para ponto cego e esse tipo de coisa para os veículos. Então uma moto grande aí, ela é bem mais visível, né, do que as motos menores. Outro ponto bacana que eu acredito, eu não sei se é coincidência ou tudo mais, mas os motoristas dos carros tendem a respeitar mais as motos maiores. Normalmente, motorista de carro não gosta de motoqueiro e vice-versa, né? Aqui pelo menos dentro da cidade. Eu entendo os dois lados, né? A gente que anda de moto e anda de carro aí todo dia, a gente sabe muito bem o que acontece no trânsito. Sabe que tem muito motoqueiro aí que abusa. Sabe que tem motorista de carro que também, né, não colabora. Mas a minha sensação é que quando você tá com uma moto maior, o pessoal te respeita mais. Mas falando dos pontos agora, a questão do bolso. Bom, não preciso nem dizer, né, mas as motos maiores, elas, primeiro, são bem mais caras para você comprar. Aqui, ó, já dá até pra gente ver que uma moto grande não fica presa no trânsito, sabe? Como o pessoal pensa que é, né? Às vezes o pessoal acha que não tem agilidade, não tem esse tipo de coisa. Já chegamos nesse assunto. Mas voltando na questão dos valores, para comprar é mais caro e obviamente para manter também é muito mais caro do que uma moto de baixa cilindrada, uma 150, né, 125 às vezes. Pegando já esse ponto, o pessoal fala muito do custo de manutenção de BMW, né? Não vou entrar no quesito aí, depois a gente grava um outro vídeo falando de outras marcas, comparando prós, contra e tudo mais. Mas aqui vamos falar dessa nossa aqui, a F750 GS. Eu não senti nenhum absurdo assim na questão de manutenção dela se a gente comparar com outras motos de cilindradas similares de várias marcas. Mesmo da Honda, que detém aí o mercado das motos menores, tem fama de se ter uma manutenção barata, né? Mesmo com as motos da Honda, dessa faixa de cilindrada, o valor das manutenções e tudo mais é bem parecido, sabe? Inclusive até as questões de troca de óleo com moto menor e tal, é bem mais barato, só que às vezes motos pequenas aí você tem que fazer a sua troca de 1000 em 1000, nessa moto aqui você faz de 10 em 10 mil. Mas, né, quando você tiver que trocar um pneu, que muitas vezes nessas motos grandes eles duram menos do que nas menores, pela tração que a moto tem, né, o torque no caso, o peso e tudo mais, os pneus aguentam menos e os pneus eles têm que ser um pouco mais macios para eles te darem mais aderência, né?
Aí você vai aí cair numa troca de pneu, numa troca de pastilha e tudo mais. É claro que fica bem mais caro do que uma moto menor. Mas entre as motos da mesma cilindrada, o valor é bem próximo. Então a gente não pode nem reclamar muito disso com relação marca e tudo mais. Pelo menos foi o que eu percebi das motos que eu conheço, das motos que eu já tive, das motos que os meus amigos têm. E que a gente está sempre conversando sobre isso. E a questão de agilidade. Novamente, as motos menores são mais ágeis. Porém, quando você tem uma moto grande, pela questão de mais motor, né? A gente sabe que você ter motor, aceleração, não é só para você acelerar e bater 299 por hora, né? A questão é até segurança, né? Muitas vezes você precisa de motor para te tirar de uma situação de risco, alguma coisa assim. Às vezes na cidade nem tanto, mas na estrada, né? Isso é bem evidente que motos maiores são mais seguras na estrada. Nessa questão da agilidade, como eu mostrei, peguei alguns corredores aí. Eu normalmente não pego o corredor com o trânsito em movimento porque eu acho arriscado, né? Eu prefiro pegar o corredor ali só quando o trânsito está parado mesmo. E mesmo assim você tem que ficar muito de olho se não tem pedestre cruzando entre os carros aí fora da faixa, que o pessoal adora fazer isso. Ou até passageiro desembarcando dos veículos e abrindo porta, né, no meio do corredor, e acaba, né, pode acabar gerando um acidente. Então a gente tem que ficar bem esperto com relação a isso, mesmo com o trânsito parado. O trânsito em movimento então é mais arriscado, a gente tem que estar bem consciente do que está fazendo. E como vocês viram, né, eu fiz alguns corredores. A moto ela não fica presa tanto no trânsito como o pessoal pensa que elas ficam. Elas são motos bem mais largas, bem mais pesadas e tudo mais do que as motinhas pequenas, mas via de regra, para um trânsito assim razoável, né? Eu nunca dirigi lá no trânsito caótico que a gente conhece que a cidade de São Paulo tem, esse tipo de coisa, mas via de regra aqui em Curitiba, boa parte das ruas elas são largas o suficiente para os carros deixarem corredor, então você não fica muito preso no trânsito não. Você consegue sair, você consegue manobrar. E no caso das Big Trails, né, elas esterçam bastante o guidão, o que facilita para você fazer manobra em baixa velocidade. Então você não fica preso não, tá? A não ser que, claro, as ruas sejam muito estreitas, ou às vezes você pega aquele motorista que não tá muito ligado no retrovisor dele, ou nunca andou de moto, não tem ninguém na família que anda de moto, e ele não tá nem aí para quem vem de moto, né? Aí esse cara vai trancar o corredor e não tem Cristo que tire ele do meio do caminho. Então tem que ter paciência, espera ali. Mas normalmente onde as motos maiores param, as motos pequenas parariam também. Na maioria dos sinaleiros a gente está vindo aqui pra frente, sempre. Tá parando bem já pra saída. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi um bate-papo mais curto um pouco, falando de será que vale a pena ou não vale a pena. Então, só pra gente concluir, eu acredito que vale a pena sim você ter uma moto grande. Se você não tiver condições de ter duas motos, né, uma para você viajar, para pôr na estrada, para curtir aí pro seu lazer, e outra para você usar no trânsito, se você tiver a possibilidade de ter uma moto maior, eu acho que ela vai te atender super bem. Logicamente, dependendo do estilo de moto que você pegue, né? Mas eu acredito que elas, via de regra, elas te atendem super bem dentro da cidade, tá? E elas também te atendem, bom, muito melhor quando você pega a estrada, né? Que é o nosso caso. A gente usa a moto, eu uso a moto todo dia a trabalho, e final de semana a gente costuma viajar. Então essa moto aqui eu acredito que para o nosso uso é excelente. E aí já fica mais um comentário, só dois na realidade, antes de eu finalizar. Questão do consumo, né, que o pessoal sempre pergunta e tudo mais. Eu já falei num outro vídeo aqui, já mostrei, mas essa moto aqui dentro da cidade, ela é 850 cilindradas, apesar de ser uma F750. O consumo dela dentro da cidade, aqui marcado no computador de bordo e tudo mais, é 21 km por litro. Existem motos mais econômicas, mas normalmente motos menores, né? Com exceção da NC 750X, que eu conheço, que já andei, inclusive, uma ótima moto, que ela é mais econômica, tá, para o uso urbano e também para o uso rodoviário. Tem as vantagens dela, tem as desvantagens, assim como toda moto.
Mas eu acho que 21 por litro aí para uma moto desse porte dentro da cidade tá de ótimo tamanho. E a última questão que eu queria comentar é com relação a algumas poucas diferenças aí que são sutis diferenças. Rapaz, tem um cara carregando um monte de patinete ali na moto, vamos chegar nele aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 pelo menos. Oxi. Da Grow, esse aí, um acessório desse aí pra levar patinete, a gente consegue levar a família inteira a patinar, hein, galera. Mas voltando, com relação a essa moto aqui, algumas sutis diferenças com algumas outras, o porquê que a gente acabou escolhendo um dos porquês, né? Não foi só exatamente isso. Mas como eu uso a moto todo dia no trânsito, a 750 ela tem, apesar de ela ter aqui roda de liga, o que, né, elas são mais fracas para o off-road comparadas às rodas raiadas. Porém, o nosso uso off é... Oxi, se decide aí. Porém, o nosso uso off é bem menor, eu diria que menos de 5%, né, do nosso uso é off-road. Então não teria por que eu escolher uma moto muito voltada para o off, já que eu uso muito mais no asfalto, dentro da cidade. Então essa moto aqui ela tem roda de liga leve, o que é muito mais fácil para você limpar. E aí depende do gosto de cada um, né? Mas eu acho até as rodas de liga mais bonitas. Eu sei que tem gente que prefere as raiadas, né? Pelo estilo delas. Eu prefiro as de liga. Sei que elas são mais fracas, mas como eu já falei, para nós não tem problema. E a principal diferença aqui, para mim, com relação a, por exemplo, a F850, que já é com roda raiada, como ela tem um foco um pouco mais off, a roda dianteira, se eu não me engano, é maior. A minha aqui é de 19 polegadas, a da 850 é de 21 polegadas. E o que isso influencia? Você vai ter menos agilidade com uma roda maior na cidade, para você manobrar, passar entre os carros, esse tipo de coisa. Porém, ela te dá uma maior segurança na questão de transposição de obstáculos. Então, para o off, para você subir, passar por cima de obstáculos, esse tipo de coisa que você pode enfrentar, a roda maior é mais indicada. Mas são diferenças sutis, não que não dê para usar uma 850, muito pelo contrário, né, dentro da cidade, mas são algumas diferenças sutis que na hora que você vai fazer uma compra, às vezes você consegue colocar esse tipo de coisa na balança, pensar melhor no teu uso e fazer uma compra até mais racional. Então é isso aí, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Já falamos, acho que um bom tanto sobre as motos maiores aí dentro da cidade, esse uso, né, e tudo mais. E espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like pra gente ter um feedback pelo menos dos vídeos que o pessoal tá gostando e tudo mais, e saber que tipo de conteúdo a gente precisa gerar. Beleza? Então falou, rapaziada, até o próximo vídeo.